No ano de 2008, comemoramos o centenário da imigração japonesa no Brasil. Em 1908, chegou o primeiro navio contendo imigrantes japoneses aqui. E depois disso, eles passaram a fazer parte da nossa sociedade, contribuindo para a miscigenação do povo brasileiro. Mas você sabe quais foram as causas que levaram a essa imigração e as consequências dela? Quer saber mais um pouco sobre o assunto? Fica ligado aí! Para iniciar a história, precisamos voltar ao ano de 1888. Neste ano, a princesa Isabel decretou a Lei Áurea, que abolia a escravidão no Brasil. E foi aí que tudo começou. O grande motor da economia brasileira nessa época eram as produções de café em São Paulo. Mas acontece que as fazendas de café funcionavam com mão de obra escrava para a produção. Com a Lei Áurea, os donos de fazenda precisavam buscar outra alternativa para continuar com sua produção. E daí surgiu a necessidade de trazer mão de obra imigrante para trabalhar nessas fazendas. E enquanto isso, no Japão, o país havia ficado isolado do mundo por mais de 200 anos durante a dinastia Edo, que foi o período em que o Japão foi governado pelos shoguns da família Tokugawa. Eles realmente se fecharam ao mundo e um período sem guerra, sem epidemias trazidas de fora e sem emigrantes. O problema é que o Japão é um arquipélago, ou seja, um conjunto de ilhas. Suas únicas fronteiras eram com o mar, então se eles continuavam fechados ao mundo, em algum momento seu território ficaria pequeno demais para abrigar tantas pessoas. E isso aconteceu ao final do século XIX, mais ou menos ao mesmo tempo que o Brasil abolia a escravidão e necessitava de pessoas para trabalhar em suas fazendas. O Japão sofreu de um excesso de população e, ao abrir seu país ao comércio exterior, muitos agricultores japoneses entraram numa fria. Alguns sofreram com desemprego devido à mecanização da agricultura. Outros perderam suas terras e ficaram extremamente endividados, pois com o início da era Meiji, os impostos passaram a ser cobrados em dinheiro e não mais em espécie. Quando eu digo em espécie, eu quero dizer pagando-se com parte da sua própria produção. E esses impostos eram realmente muito altos. Ou seja, como confiscaram as terras desses trabalhadores que não conseguiam pagar os impostos, eles ficaram sem ter como sustentar suas próprias famílias. E com isso acabaram migrando para as principais cidades do Japão, que acabaram ficando saturadas e cheias de trabalhadores miseráveis. E assim surgiu a necessidade da emigração. O problema é que antes no Brasil só era aceita a imigração de cidadãos europeus, pois rolava muito preconceito e eles tinham a ideia de branquear a população. Apenas em 1890 o presidente Deodoro da Fonseca assinou um decreto que permitia a imigração de pessoas da África e da Ásia, mas apenas com permissão do Congresso. E em 1892 foi aprovada a Lei número 97, que permitia sem restrições a entrada de japoneses e chineses no Brasil. E assim, com a necessidade do Japão de despachar japoneses e a necessidade do Brasil de trabalhadores em fazendas cafeeiras, os dois países começaram a planejar a vinda de japoneses para cá. Porém, por volta de 1897, rolou uma crise de superprodução cafeeira no Brasil e o preço do café baixou muito. E apenas em 1901, o preço do café se recuperou e o Brasil voltou a incentivar a imigração de japoneses para trabalhar nas fazendas. Apesar do preconceito da população com este povo que pouco conheciam, a necessidade de mão de obra para as fazendas era muito alta. Então aí rolaram as negociações entre o Brasil e o Japão para a vinda deles. O Japão mandou o ministro Fukashi Sugimura para dar uma olhada no Brasil e escrever um relatório para as autoridades japonesas em 1905. Ele foi muito bem recebido, tanto pelas autoridades quanto pela população, e relatou ao Japão de forma positiva sobre o Brasil. Assim, iniciaram essas preparações para a vinda do primeiro navio contendo imigrantes japoneses, que chegou no dia 18 de junho de 1908 no Porto de Santos. O navio trazia consigo 781 japoneses. Porém, chegando aqui não foi bem o que os japoneses pensavam que seria. Isso porque, apesar de ter um acordo de negociação entre os dois governos para a imigração, o agenciamento da mão de obra era realizado por empresas privadas. E empresas privadas funcionam na base do lucro, né? Agenciar a mão de obra era um trabalho muito lucrativo, mas eles precisavam fazer com que fosse atraente para os japoneses. Afinal, eles estavam saindo de seus países para ir tentar a vida do outro lado do mundo, em um lugar sobre o qual eles sabiam pouco ou nada sobre. Então, as empresas divulgavam a oportunidade como muito mais que aquilo que elas realmente eram. Eles faziam propaganda dizendo que o café era fácil de colher com as mãos e que era a árvore que dá ouro, tamanha sua produtividade. E diziam também que o contratador daria moradia para os trabalhadores, mas sem dizer quais as condições dessa moradia. Então, ao chegar aqui, os japoneses tiveram uma surpresa desagradável ao perceber que não enriqueceriam tão rapidamente assim para voltar às suas terras, fora as dificuldades de adaptação, como idioma, clima, hábitos alimentares e modo de vida que também tornaram a vida deles aqui muito mais difícil, além do preconceito. Mas os japoneses acabaram conseguindo economizar o suficiente para comprar suas primeiras terras aqui depois de um tempo. Além disso, os contratos de imigração eram feitos em família. Ou seja, os japoneses não podiam vir para cá solteiros ou sozinhos, era necessário vir em casais e com filhos. Estes fatores acabaram perpetuando a estadia dos japoneses no Brasil dali pra frente. A primeira impressão dos brasileiros para com os japoneses, apesar do preconceito, foi bastante surpreendente. Isso porque, por terem vindo os japoneses de classes sociais mais baixas para cá, julgavam que seriam pessoas sujas e miseráveis. E quando chegaram aqui, quem diria,
perceberam que mesmo as classes mais baixas de japoneses eram extremamente limpos, organizados e educados. Inclusive, a maioria trouxe livros, tinta e papel, o que naquela época era considerado luxo para um trabalhador braçal. E todos agiam com muita dignidade e educação, o que surpreendeu muito. Mas não se engane, o preconceito ainda existia na maior parte da população e falavam muito mal dos imigrantes e do governo que quis trazê-los, principalmente na mídia. A maioria dos japoneses, devido ao isolamento no meio rural para trabalhar nas fazendas, viviam mais ou menos como viviam em seu país de origem. Formaram comunidades por aqui, com escolas japonesas para seus filhos e continuaram falando japonês uns com os outros. Muitos nem sequer chegaram a aprender a língua portuguesa enquanto moravam aqui. Mais diversos navios vieram ao Brasil depois do Kassato Maru, trazendo milhares de imigrantes, mas o maior fluxo de imigrantes japoneses para as terras tupiniquins rolaram ao fim da Primeira Guerra Mundial. E o jeito como eram tratados aqui mudou muito com a Segunda Guerra Mundial, mas estes são assuntos para o próximo vídeo. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do nosso vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui pra gente, é muito importante. Se você tem alguma sugestão, quer mandar algum roteiro, tem alguma dúvida, pode comentar aí que a gente lê e responde tudo. Não esquece de seguir o Revisão também nas redes sociais, temos Facebook, Instagram, além do YouTube aqui, né? Se você tem algum material que quer enviar pra gente, pode enviar no nosso e-mail, que é revisão@canalrevisão.com.br. Se você quiser que a gente continue fornecendo conteúdo gratuito de educação pra você, dá uma ajudinha pra gente aqui, é muito importante no nosso crowdfunding, que é apoia.se/canalrevisão. Valeu, galera, é isso.